bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje irá tratar os seguintes temas: como as mudanças climáticas estão alterando o regime de chuvas, a importância da água para a vida humana e animal e para o desenvolvimento econômico, bônus na conta ajuda a economizar água, esgoto tratado pode irrigar pastagens, mercado das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Na maioria das regiões metropolitanas brasileiras está ocorrendo um fenômeno climático preocupante. As altas temperaturas e a escassez de água está batendo todos os recordes. Para mitigar os efeitos deste problema, criar e manter unidades de conservação da natureza em áreas urbanas pode ser uma resposta para a falta de água, que deflagrou a crise hídrica no sudeste do Brasil e também para as altas temperaturas. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame, que também já foi o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Olá, professor! Olá, Iria. A escassez de recursos hídricos e as altas temperaturas constatadas nos maiores conglomerados urbanos estão relacionadas com deficiências no planejamento do processo de urbanização e também a falhas no manejo da água. Contribuem para agravar o problema os vazamentos que ocorrem na rede de distribuição da água, que em alguns casos pode chegar a 50%, e também a falta de consciência ambiental do brasileiro, que não tem noção de quanto desperdiça de água no processo. Evidentemente, a existência de unidades de conservação dentro ou no entorno das grandes cidades e grandes conglomerados urbanos contribuiria para manter naquele local a precipitação pluviométrica e também para reter a água no subsolo e nos lençóis freáticos. Isto ajudaria a conter o desmatamento e a impermeabilização do solo, que fazem com que a água da chuva chegue mais rapidamente aos cursos d'água e ao mar, além de modificar o regime de precipitação. Esses fatores influenciam no clima, provocando períodos de estiagem com escassez de água e crise de abastecimento, sendo que imediatamente depois vem o período de chuvas, acarretando alagamentos e a ideia de abundância do recurso hídrico. No Brasil, só quem vive no Nordeste tem uma percepção clara da necessidade de poupar água. Quem não vive no Nordeste não tem essa percepção e não se conscientizou ainda da escassez de recursos hídricos. As unidades de conservação favorecem a recarga de água nos reservatórios. Em áreas desflorestadas e asfaltadas, a água que cai no chão impermeabilizado, sem vegetação nativa ou com pasto, corre muito mais rapidamente para dentro dos corpos hídricos. Escorre e vai embora, em direção a alguma bacia hidrográfica e segue em seguida para o mar. Nesta situação mais favorável, quando termina o período das chuvas, ainda existe água no subsolo, vertendo nas nascentes e chegando aos cursos d'água. Portanto, as unidades de conservação, espaços especialmente protegidos, também ajudam na conservação da nossa biodiversidade. A questão é que a maior parte das áreas de conservação da biodiversidade estão localizadas na região amazônica, em ambiente rural ou remoto. No caso da crise hídrica, o fim da resiliência está associado ao fim das áreas naturais e à alteração drástica do ambiente que poderia armazenar água da chuva. Brasília é um bom exemplo. A capital do nosso país possui amplos espaços que garantem a preservação do abastecimento. Praticamente toda a água
disponível advém de unidades de conservação. Vamos ver uma matéria sobre esse assunto. Desde o surgimento da vida na Terra, a natureza tem sido a maior fornecedora de elementos essenciais à humanidade e às outras espécies animais. Os principais responsáveis por cuidar dessa fonte de água, alimentos e ar somos nós. Mas ao longo dos anos, nós, os usuários dependentes da natureza, temos degradado o meio ambiente a tal ponto que nossa própria sobrevivência está em risco. O desmatamento ilegal, a poluição do ar e das águas causam graves impactos na vida de milhões de pessoas em todo o planeta. A água que nós bebemos todos os dias vem de uma fonte como esta. As nascentes dão origem aos grandes rios que conhecemos. Segundo o Instituto Acatu, o Brasil possui cerca de 15% dos recursos hídricos disponíveis no mundo para consumo humano. Por conta do desmatamento na beira dos rios, ou seja, da falta de área de preservação permanente, as nascentes diminuíram muito e, em alguns locais, a água apresenta altos índices de poluição. Por isso, existe hoje a Lei de Recursos Hídricos, que divide as bacias hidrográficas e incentiva a gestão compartilhada desses locais para a preservação das nascentes e rios. A poluição e o desperdício de água são os principais problemas encontrados na utilização dos recursos hídricos. A cobrança pelo mau uso da água é um assunto muito discutido, uma pauta que merece destaque. Cuidar da água é cuidar da nossa existência, da vida. Meu nome é Naila, estudo Engenharia Química. Eu queria saber o que é o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. Fica em 4 países: Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. 2/3 do Aquífero Guarani ficam no Brasil, abrangendo 8 estados. Essa imensa reserva de água doce está praticamente inexplorada. É uma reserva para abastecimento de água das populações. E precisamos ter 2 cuidados. Primeiro, elaborar uma legislação internacional dos 4 países que seja única para proteger este aquífero, esta imensa riqueza. E a segunda cautela, o segundo cuidado, não deixar instalar nas áreas de recarga, que são aquelas áreas onde o arenito do aquífero aflora, fica a flor do solo, não deixar instalar lixões, mesmo que sejam aterros. Não percam no próximo bloco. Bônus na conta d'água economiza milhões de litros de água e esgoto tratado pode irrigar pastagens. Você sabia que 3/4 da superfície do planeta são cobertos por água, mas 97% é salgada e apenas 3% é doce. Desse total de água doce existente, a maior parte encontra-se sob a forma de gelo nas calotas polares e geleiras. Outra parcela está em estado gasoso e o restante é encontrado em estado líquido, em fontes subterrâneas e superficiais. Os rios e lagos, que são as nossas principais formas de abastecimento, correspondem a apenas 0,01% deste percentual. Olho vivo, consumidor! Depois dos anos 50, o consumo de água triplicou em todo o mundo. As pessoas passaram a consumir o dobro de água que seus ancestrais. Além disso, a cada 1.000 litros de água utilizada pelo homem, resultam em 10.000 litros de água poluída. Portanto, faça sua parte e evite desperdícios. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, informou recentemente que o programa de bônus para quem reduzisse o consumo de água resultou na economia de 100 bilhões de litros na Grande São Paulo e cidades das regiões de Campinas e Bragança Paulista. O balanço leva em conta o período de 1 ano de desconto na conta.
Proporcionalmente, o volume representa mais da metade do sistema Guarapiranga, que quando cheio tem a capacidade total de 171 bilhões de litros, ou 10% do Cantareira, que tem a capacidade total de 982 bilhões de litros. O bônus começou a ser aplicado na região do Cantareira em fevereiro de 2014 e em maio daquele ano foi estendido para o interior do estado de São Paulo. A Sabesp disse que 78%, portanto quase 80% da população atingida aderiu ao programa. Em janeiro de 2015, o total de água economizada graças a este bônus chegou a 5,4 metros cúbicos por segundo, praticamente um terço da água que é retirada pela Sabesp através do sistema Cantareira. A partir de 9 de fevereiro de 2015, a Sabesp implantou, acoplado ao sistema de bônus para quem economiza água, um sistema de multas que variam de 40% a 100% para quem aumentar o consumo do precioso líquido. A multa será de 40% para quem consumir até 20% a mais do que a média do período entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. A multa será de 100% para quem utilizar mais que 20%. A medida é válida somente na parte do gasto de água encanada, que representa metade do valor da conta. Os outros 50% são referentes ao serviço de coleta de esgoto. Com a aplicação desta sobretaxa, o objetivo do Estado de São Paulo é de reduzir em 2,5 metros cúbicos por segundo o consumo de água, para compensar a escassez de água reservada nos principais reservatórios de água do interior do estado. Meu nome é Jax, sou técnico de impressoras e gostaria de saber qual é a diferença entre o lençol freático e aquíferos. Em primeiro lugar, é bom explicar que logo abaixo do solo, o solo onde nós plantamos as árvores, onde se cultivam as lavouras, logo abaixo há uma camada de basalto. Basalto é uma pedra dura, dura como pedregulho. A água bate nessa pedra e não penetra. Por isso é que recebe o nome de lençol freático a água que percolou, que afundou, que percorreu o solo e parou ali, freou acima do basalto. Quando alguém faz um poço, chamado poço caipira, para ir buscar água na profundidade, ele vai até o lençol freático, até aquele ponto onde há uma água acima do basalto. Já o aquífero é aquela água que fica abaixo do basalto, a mais de 100 metros, às vezes 200 metros, numa formação rochosa completamente diferente, que são os arenitos, pedras esponjosas, que retêm a água no seu interior e ali formam um mar, um imenso mar de água chamado aquífero. Para chegar até essa água, eu preciso mais do que um poço caipira, eu preciso de um poço chamado poço artesiano, nome que vem da cidade Artois, na França, onde esses poços foram inventados. São poços muito mais profundos, que chegam até o aquífero furando o basalto. Uma pesquisa da Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal, conseguiu utilizar esgoto tratado para irrigar áreas de pastagem e, com isso, economizar água. Quem comenta sobre essa boa notícia é o deputado federal e engenheiro agrônomo Mendes Tame. Além de colaborar no combate à crise hídrica, a técnica desenvolvida pela Unesp de Jaboticabal não compromete a qualidade da carne.
melhora a qualidade do solo, aumenta a qualidade de forragem utilizada pelo gado na sua alimentação e, além disso, faz com que os custos de adubação sejam reduzidos praticamente a zero. A referida técnica já está disponível, pode ser aplicada imediatamente e não oferece nenhum risco à saúde humana ou animal. O trabalho, conduzido pelo engenheiro ambiental e doutorando Gilmar Oliveira Santos, demonstrou que com a utilização do esgoto é possível economizar em média 30 mil litros de água por ano em cada hectare de terra, o que equivale a 10 mil metros quadrados, área similar à de um campo de futebol. Esta técnica é ambientalmente correta e financeiramente viável, já que praticamente zera os custos de adubação. É bom lembrar que cada hectare necessita de até 1.200 quilos de adubo por ano, o que pode custar até R$ 2.500. Este é o diferencial. A proposta faz com que os produtores deixem de comprar adubo, já que o esgoto vem com todos os nutrientes de que a planta necessita e, além disso, ajuda na conservação da água. Não percam no próximo bloco a entrevista que a engenheira agrônoma Nancy Tami fez com Gregório Secatini, da USP, sobre arborização urbana. O Viver Sustentável pergunta: quando foi oficialmente criado o termo sustentabilidade? Letra A, na década de 60, B, 70, C, 80 ou letra D, na década de 90? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando foi criado oficialmente o termo sustentabilidade. A resposta correta é letra C, na década de 80, mais precisamente em 1987. Vamos assistir agora a entrevista que a engenheira agrônoma Nancy Tami fez com o professor Dr. Gregório Secatini, do Instituto de Biociência da USP, que nos falará sobre a arborização urbana. Professor Gregório, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável. Obrigado pelo convite. E em arborização urbana, nós ouvimos falar muito do ponto de vista estético, paisagístico. Poderia falar um pouco para nós sobre os outros benefícios, né, dessa área tão importante nas cidades? Nancy, sem dúvida esses aspectos são muito importantes, né? Os aspectos paisagísticos, estéticos, mas as árvores urbanas elas cumprem muitos outros papéis. A gente pode falar que elas prestam serviços urbanos. A gente pode reparar que ruas, por exemplo, mais arborizadas são mais valorizadas que ruas menos arborizadas. Ruas arborizadas têm mais sombra, é muito mais confortável estacionar o carro, mas ao mesmo tempo, em locais arborizados, você gasta menos com ar-condicionado, portanto economiza energia. Ruas mais arborizadas retêm boa parte da chuva que cai na copa das árvores. Isso é muito bom porque evita enchentes. Então tem muitos aspectos que a arborização urbana pode contribuir. Professor, nem sempre nós temos um plano de arborização nas cidades, né? E você, Gregório, que trabalha com diversidade vegetal, num plano de arborização, é muito importante essa diversidade? A diversidade e o planejamento são muito importantes, né? A diversidade ela é importante de várias maneiras, também pelos aspectos estéticos, paisagísticos, mas tem um aspecto que é da própria biota urbana. É muito importante para manter uma fauna urbana. As pessoas não falam muito em fauna urbana, mas todo mundo gosta de ter aves, todo mundo gosta de ter borboletas, de ter beija-flores, de ter... Até os morcegos são importantes em vários aspectos. Então, a diversidade de espécies é importante para garantir a sobrevida de muitos organismos, mas também para fazer o ambiente da gente mais saudável. Se você tiver pouca diversidade, por exemplo, você pode ter todas as árvores perdendo as folhas no inverno, o que não é uma necessidade num país tropical como o nosso. Então, a gente poderia ter, por exemplo, plantas florindo em diversas épocas do ano, frutificando em diversas épocas do ano, portanto, oferecendo recursos
para a fauna, oferecendo sombra para nós, quer dizer, os diversos serviços urbanos. Quer dizer, fica mais bonito e também gera mais equilíbrio, né? Exatamente. Se você tiver muita homogeneidade de espécies, por exemplo, isso favorece o aparecimento de pragas, né, de animais daninhos, por exemplo, insetos, que atacam excessivamente uma espécie. Se você tiver diversidade de espécies de árvores, você tem diversidade de herbívoros que as atacam, diversidade de outros organismos que os controlam. De uma forma geral, você tem um ecossistema urbano mais saudável. Agora, nem sempre nossas cidades têm esse planejamento, né? Muitas vezes, de forma aleatória, as pessoas vão plantando. E você teria algum conselho para dar quando uma pessoa quer plantar uma árvore na frente da sua casa, do seu empreendimento? Como que deve proceder? Porque acontece muito também, tem uma planta num vaso e leva para a calçada, né? Então, como que ela deve fazer essa escolha? Então, muitas vezes, a maneira como se faz a arborização, ela não tem planejamento nenhum. E aí você tem problemas que aparecem com o tempo, né? Porque é que nem você vai numa feira agropecuária e ganha um pintinho, né? O pintinho é bonitinho, seu filho gosta. Depois que o pintinho virou um galo no seu apartamento, ele vira um problema, né? Então é disso que você está falando. Você dá uma figueira de presente, ela é muito bonita, um ficus benjamina, está num vaso, é uma planta de interiores muito bonita, mas quando você decide que está na hora de colocá-la na calçada, ela já não cabe mais no seu vaso, ou simplesmente você não quer mais, você criou um problema urbano grave, né? Você tem uma árvore que pode ficar imensa, que rompe tubulações, que rompe a rede de coleta de esgoto, de águas pluviais e que não é adequada para alguns espaços. E a gente tem que pensar que não tem árvore ruim, tem árvore ruim naquele local, tem árvore inadequada para aquele local. Então, a questão do planejamento é muito importante, né? E a questão das frutíferas? É interessante ter uma frutífera na calçada ou não? Eu vejo dois pontos de vista, né? Há aspectos que são interessantes e aspectos desinteressantes. As frutíferas podem ser muito boas para as aves urbanas, por exemplo, para a fauna urbana. Por outro lado, frutíferas com frutos mais saborosos, mais carnosos, que são interessantes para nós, trazem outro tipo de problema. O primeiro problema é o vandalismo, né? A gente pode olhar, todas as goiabeiras da cidade estão sempre deformadas, com galhos lascados, as amoreiras também. Por quê? Porque todo mundo foi criança, todo mundo já tentou subir numa árvore para pegar uma goiaba verde dura, mas que por algum motivo é atraente. Um outro problema ligado às frutíferas é que, embora elas alimentem a fauna, elas podem trazer problemas urbanos e que levam, por exemplo, as pessoas voluntariamente depredarem as árvores. Por exemplo, quando as frutíferas, imagina uma grande quantidade de goiabas caindo no seu quintal ou caindo no seu carro, né? Então, por exemplo, o jambolão, ele mancha o seu piso, ele mancha o seu carro, ele mancha a sua roupa. E isso deveria ser pensado, pode ser uma árvore muito boa para uma praça, para um parque, mas não é uma árvore boa para a gente colocar na margem da calçada, por exemplo. Agora, nós temos também, acho que, dois lados, né? Tem um lado ético, que muitas vezes nós pensamos na vida mais do animal. E planta é vida, e claro que merece esse respeito e merece que a gente trate esse assunto com ética. E, ao mesmo tempo, quando nós não temos um planejamento adequado, muitas árvores estão ali e, às vezes, precisam ser erradicadas. Quais são os critérios, o que deve ser levado em conta realmente para se retirar ou não uma árvore da cidade, das ruas de uma cidade? A primeira coisa é a gente pensar na saúde urbana, né? E a própria saúde da árvore. Então, a gente não deve remover uma árvore simplesmente porque está tampando a placa da minha loja, né? Então, pelo menos eu valorizo isso. Se a gente falar em cortar a perna de um cachorro, rapidamente a gente vai ter pessoas se manifestando contrariamente, e elas não sentem a mesma coisa quando você vê mutilando uma árvore para instalar um radar, né? O fato é que você, fazendo uma poda mal feita, você compromete a saúde, você abre uma porta de entrada para cupins ou para outros insetos, você abre uma porta de entrada para os fungos que causam apodrecimento, e isso leva a outros problemas urbanos, né? Então, quer dizer, uma árvore que tem podridão, ela tem um risco de queda de galhos maior, essa podridão ou ataque de cupins é silencioso e, num dado momento, essa árvore pode derrubar um grande galho, ela pode cair, ela pode danificar equipamentos, como carros, como edificações, ou inclusive ela pode matar, como aconteceu recentemente em São Paulo. Percebe? É um conjunto de ações que a gente tem que ter, e isso também é ética. Realmente é um assunto que exige um conhecimento técnico, né? Mas foi um prazer tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável e esperamos que retorne mais vezes. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá.
Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850 e PET, R$ 1.700. Você também pode participar do nosso programa. Mande perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net e assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.